pastores, seminaristas e santos que vieram ao seminário online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. É um prazer conhecê-los. Eu sou o moderador Hong Gi-chol. Esse seminário online de Shincheonji está sendo transmitido simultaneamente para todo o mundo. As profecias e as realidades do Apocalipse que um crente deveria conhecer serão testemunhadas transcendendo nações, raças, ideologias e culturas. Porque o livro do Apocalipse é uma profecia do Novo Testamento e a conclusão da Bíblia que todos os crentes devem conhecer. Gostaria de dizer a vocês, todos que vieram aqui, esta será uma grande oportunidade para entender o Apocalipse completamente. Assim como a luz, a chuva e o ar que dão vida a todas as criações, espero que a graça e o amor de Deus esteja com todos vocês nesse momento. Começaremos o seminário. Mas primeiro, vamos orar com o coração. Querido Deus Pai, muito obrigado. Damos-lhe graças e glória para nos permitir realizar esse seminário online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus em todo o mundo hoje. Conforme profetizado em Apocalipse 22:16, o presidente de Shincheonji, o pastor prometido que foi enviado para as igrejas por Jesus do Novo Testamento, e os 12 líderes da tribo que aprenderam do pastor prometido, estarão testificando a palavra da profecia e a realidade do cumprimento de todo o livro do Apocalipse. Da última vez, aprendemos as palavras de Apocalipse 1 por meio do pastor prometido. Hoje, aprenderemos as palavras de Apocalipse 2 e 3 pelo líder da tribo de João. Por favor, esteja conosco para que esse seminário eleve a glória somente ao Senhor. Por favor, esteja com o líder da tribo de João, que estará testificando a palavra, para que pelo poder do Espírito Santo, os mistérios do reino dos céus em Apocalipse 2 e 3 possam ser testemunhadas claramente. Por favor, dê infinita graça e amor a todos os pastores, seminaristas e santos que participaram, para que seja um momento para poder entender bem suas preciosas palavras. Oro para que seja um momento abençoado, cheio do Espírito Santo e da palavra, para que possamos dar glória ao Senhor, o único Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gostaríamos de informar que o seminário online de hoje está sendo conduzido em estrita conformidade com as diretrizes de prevenção e distanciamento social. Na última vez, aprendemos as palavras de Apocalipse 1 claramente por meio do pastor prometido. Eu acredito que foi um tempo de graça que aqueceu o coração de todos os que ouviram a palavra. E hoje, você aprenderá sobre os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, continuando da última vez, através do líder da tribo de João, um dos 12 líderes da tribo, que aprendeu diretamente do pastor prometido. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são capítulos com o mesmo tema. As cartas enviadas ao mensageiro das 7 igrejas. Pode haver algumas pessoas que interpretam mal o livro do Apocalipse como uma epístola. As palavras do livro de Apocalipse são as palavras da profecia que devem se cumprir em breve. E os capítulos 2 e 3 do Apocalipse registram o que acontecerá no cumprimento do livro do Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são a aliança entre Jesus e o vencedor, e eles registraram sobre o mensageiro da aliança prometida por Deus e Jesus, bem
como as 12 bênçãos que Deus e Jesus prometeram dar ao vencedor. Então, por meio do seminário de hoje, vamos resolver todas as questões sobre qual é o conteúdo da carta que Jesus enviou aos mensageiros das 7 igrejas. Onde estão as 7 igrejas? Como Jesus, que é Espírito, enviou a carta? E como as igrejas receberam? Além disso, conheceremos quais são as 12 bênçãos prometidas para aquele que vence e por que isso é importante para nós. Espero que você obtenha grande compreensão com o testemunho detalhado de Apocalipse e que seja um momento precioso em que a luz da verdade ilumine seu coração. Agora, vou apresentar o líder da tribo de João, Ig-wan. Vamos receber com uma grande salva de palmas. Olá, pastores, seminaristas e santos em todo o mundo que acreditam e têm esperança no céu. Prazer em conhecê-los. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a vocês por terem vindo ao seminário do Apocalipse de Shincheonji. Embora nossas denominações e doutrinas sejam diferentes, somos todos crentes que anseiam por Deus e pelo céu. É dito que Deus é a palavra. Então, acreditamos que iremos encontrar a Deus e ganhar o caminho para o céu através da palavra. Portanto, gostaria que vocês ouvissem atentamente as palavras do livro do Apocalipse que estão sendo testificadas nesse momento e que sigam o caminho dessas palavras se forem verdadeiras. E se eu preguei algo errado, gostaria que me dissesse onde errei. Antes de começar a palestra de hoje, gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou Ig-wan, o líder da tribo de João, escolhido em nome de discípulo de Jesus. O lugar onde aprendi as palavras do Apocalipse e sua realidade foi com o professor de Shincheonji, Manhye Lee, que recebeu a revelação. Ao revelar a realidade do que o Senhor profetizou em parábolas, vou testificar a realidade disso com clareza, mas vou ser breve devido à preocupação com a difamação. Essa palestra dos capítulos 1 a 22 do Apocalipse é pregado para todo mundo como uma evidência. Assim, parece certo que todo mundo ouça. Há quanto tempo tínhamos esperado a segunda vinda de Jesus e o cumprimento da nova aliança? Estou aqui para te contar as boas novas. Primeiro, deixe-me dar meu testemunho da fé. Sou crente desde pequeno e frequentei várias denominações e igrejas. Também visitei muitos centros de oração. Eu tinha uma fé sincera em Deus e trabalhei muito para receber as bênçãos de Deus. Eu também fiz muito trabalho voluntário na igreja. Quando se tratava de assuntos da igreja, tornei isso uma prioridade sem comprometer com nada. Eu acreditava que se fizesse isso, Deus assumiria o controle da minha vida e me abençoaria. No entanto, com o passar do tempo, minha fé se deteriorou. Não havia nenhum motivo particular, mas à medida que fui ficando mais ocupado no mundo, meu zelo pela fé diminuiu e meu fervor para com Deus foi ficando cada vez mais frio. Durante esse tempo, ouvi a palavra de Apocalipse sendo testificada por Shincheonji. Da interpretação das parábolas ao livro do Apocalipse, meu zelo e paixão de fé que haviam esfriado no passado foram reavivados pelas palavras lúcidas e corretas e minha alma voltou à vida. A profecia e a realidade do cumprimento eram tão corretos que agora pude ter certeza de que fui salvo pelas palavras e realidades, ao invés de me forçar a acreditar que tinha recebido a salvação. Jesus disse que Ele voltaria nos últimos dias, e naquele tempo essas coisas iriam acontecer, e aqueles que pertenciam a esse lugar estariam juntos com Deus, Jesus e o reino dos céus. E agora, eu estou nesse lugar.
Então, essa palavra me prova. Agora que sei quem sou eu, de acordo à Bíblia, que tipo de realidade eu sou na Bíblia, posso viver com a certeza da salvação. Hoje, também gostaria de testificar a vocês as palavras de Apocalipse que aprendi do professor Manghili, o mensageiro que Jesus enviou para as igrejas. Espero que vocês, como eu, também sejam salvos e desfrutem a alegria de viver na palavra da vida. Mesmo que vocês e eu sejamos de denominações diferentes agora, acreditamos em um objetivo, céu e vida eterna. Assim, não deveríamos todos ir para o céu juntos? Mas se vocês não sabem onde fica o céu, como podem chegar lá? O livro do Apocalipse nos diz isso claramente. Assim, oro para que vocês aprendam e vão para o céu. Além disso, eu gostaria, se vocês ouvissem essa evidência hoje, e se houver algo que vocês achem que eu disse incorretamente ou achem que estou errado, por favor, me falem sobre isso no número ou endereço de e-mail abaixo. Agora, deixe-me falar sobre o conteúdo dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Pode levar cerca de 1 hora ou um pouco mais do que isso. Se eu ultrapassar, por favor, com licença. Agora, vou para o quadro negro à direita para testificar a palavra. O tema oficial desse seminário online de Shincheonji será Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. As palavras que testificarei hoje serão as palavras dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Se houvesse um título para o conteúdo dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eu poderia dizer Cartas enviadas aos mensageiros das 7 igrejas. O conteúdo central dos capítulos 2 e 3 será a aliança entre Jesus e o vencedor. A promessa entre Jesus e o vencedor, ou seja, uma aliança. Estou dizendo isso porque quando você ler o texto principal, Jesus prometeu dar 12 bênçãos ao vencedor. Vamos dar uma olhada nisso agora. Em primeiro lugar, sei que você aprendeu bem o conteúdo do Apocalipse 1 por meio de nosso pastor prometido. Havia mais uma coisa que nós precisávamos conhecer. Se formos a Apocalipse 1, 12 a 19, veremos que Jesus escolhe um homem chamado João. E ele está instruindo a escrever as cartas para as 7 igrejas. Então, agora que João foi escolhido por Jesus, ele está enviando as cartas às 7 igrejas, que é o conteúdo dos capítulos 2 e 3. Mas o que precisamos saber aqui é que o apóstolo João registrou a visão que Jesus mostrou, a visão de Jesus 2000 anos atrás. Isso significa que naquela época ele viu visões e não a realidade. Essas palavras eram profecias e quando chega a hora, essas palavras se cumprem e são reveladas em realidade. Essas palavras se tornaram realidade. Hoje, quando essas palavras forem cumpridas, Jesus retorna. E quando ele escolhe um homem, embora tenha sido João quem ele escolheu 2000 anos atrás, hoje, quando uma pessoa é escolhida, não é o João do passado que se ressuscita para enviar as cartas, mas um homem que é escolhido hoje. E vamos dar um nome a esse homem. Vamos chamá-lo Novo João. Ele agora se torna o pastor do cumprimento. Então, hoje, esse novo João
que foi escolhido por Jesus, envia as cartas às realidades das 7 igrejas. Essas palavras foram cumpridas hoje. Então, no outono de 1977, na ponte Hyunri em Cheongdo, Gyeongsangbuk-do, República da Coreia, essas palavras foram cumpridas. No tempo presente, Jesus escolhe uma pessoa e instrui esse homem a enviar as cartas. Então, qual é o significado das 7 igrejas que receberam estas cartas? No tempo presente, a realidade das 7 igrejas apareceu. É o templo tabernáculo onde os 7 mensageiros estavam. Se formos para Apocalipse capítulo 1, 20, é dito que as 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os 7 candelabros aqui se referem aos 7 espíritos em Apocalipse 4, 5. Portanto, esses 7 espíritos estão juntos com os mensageiros das 7 igrejas. Esses 7 mensageiros das igrejas agora ocupam a posição de 7 estrelas que pertencem a Deus e são escolhidos por Jesus. E como esses 7 mensageiros apareceram hoje, eles têm o trabalho nessa igreja que você vê aqui. O nome dessa igreja, onde os 7 mensageiros estavam, é o Templo do Tabernáculo. 2000 anos atrás, as cartas foram enviadas em uma visão. Mas quando foram enviadas em uma visão, ninguém recebeu a carta. Mas agora, na realidade, o novo João, que foi escolhido por Jesus, está enviando cartas reais aos 7 mensageiros. Agora, vamos dar uma olhada no conteúdo dessa carta. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são bastante extensos. Assim, não vou poder ler todos devido a tempo. Vamos ler 2, 1 a 7 como texto principal e estimar a visão geral do conteúdo geral. Vamos ler capítulo 2, 1 a 7 juntos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs às provas os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sim, leu bem. Se você der uma boa olhada no conteúdo do Apocalipse 2, 1 a 7, primeiro, aos destinatários da carta, o remetente da carta e aquele que enviou a carta em seu nome. Quando você olha o livro de Apocalipse, há 7 igrejas, e cada vez que uma carta é enviada a elas, é registrada dessa forma. Está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Isso quer dizer que o destinatário é o mensageiro da igreja de Éfeso. E lá está escrito: aquele que envia a carta, aquele que segura as 7 estrelas na mão direita e caminha entre os 7 candelabros de ouro. Está falando que esta é a carta dele. Bem, isso mesmo, esse é Jesus. Se você for ler Apocalipse 1, 12 a 18, a aparência do Espírito Santo de Jesus é registrada. Assim, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ao enviar as cartas às 7 igrejas, a figura de Jesus que está enviando as cartas
é cotada do Apocalipse 1, 12 a 18. Podemos ver que há alguém que registrou as palavras daquele que assegura as 7 estrelas na mão direita e caminha entre os 7 candelabros de ouro, em nome de Jesus. Portanto, o mensageiro da igreja em Éfeso é o recipiente. E nós podemos entender que o enviador, o remetente da carta, é Jesus. Agora, Jesus está enviando a carta para um dos 7 mensageiros por meio daquele que está escrevendo as cartas em seu nome. Agora, olhando para o conteúdo da carta, podemos entender que tipo de vida de fé eles estavam vivendo. Dê uma olhada no próximo, no versículo 4. Jesus diz: "Mas eu tenho isso contra você. Você abandonou o seu primeiro amor." Agora, sobre esses 7 mensageiros, o primeiro amor dos 7 mensageiros era Jesus. Mas eles fizeram algo errado. Por isso foram repreendidos e dito que haviam abandonado o primeiro amor. Está vendo? Eles estão fazendo algo muito errado aqui. Além disso, Jesus diz a eles: "Arrependa-se e lembre-se de onde você caiu e pratique as obras que praticava no princípio." E Jesus disse: "Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar." E ele também disse que ele tiraria os 7 espíritos e as missões que foram dadas a eles. Então, eles devem se arrepender. Cada vez que as cartas são enviadas para as 7 igrejas, Jesus fica repetindo o seguinte: "Arrependa-se, arrependa-se." Podemos ver que eles estão fazendo algo errado para Jesus repetir essas palavras. Agora, vamos dar uma olhada em que tipo de fé eles estavam vivendo agora. Eles se tornaram um com os nicolaítas. O pastor de Satanás, chamado Nicolaitas, entrou no templo do tabernáculo onde as 7 estrelas estavam. Esses 7 anjos que estavam na mão direita de Jesus, que eram os 7 mensageiros escolhidos por Jesus, e enfim, eles se tornaram um com os Nicolaitas. Ora, esse fato foi informado pelo envio das cartas aos 7 mensageiros por meio do advogado escolhido por Jesus. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, o Espírito Santo aqui é Jesus. Então, ele disse às igrejas, ou seja, 7 anjos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que ele está fazendo nessa passagem? Isso mesmo, ele está fazendo uma promessa. Anteriormente, eu disse que o conteúdo mais importante aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse é a promessa entre Jesus e o vencedor. Assim, cada vez que ele envia uma carta para 7 igrejas, ele está prometendo dar algo ao vencedor. E isso significa que existem 12 tipos de promessas. Então, quem vai receber essas 12 bênçãos de Jesus? Quem é esse vencedor? Este será o conteúdo mais importante que aprenderemos hoje. Próximo. Pelo texto que acabamos de ver, podemos ver que existem 3 entidades que aparecem na carta. O primeiro, 7 mensageiros. Ao mensageiro de uma tal igreja, mas a realidade eram 7 mensageiros. Portanto, a realidade desses 7 mensageiros, as 7 igrejas que também são as 7 estrelas, apareceram hoje como 7 pessoas que são escolhidas por Jesus. Eles foram escolhidos por Jesus e foram educados pelos Espíritos do céu. Eles estão na posição de pastores que podem pregar a palavra nesta terra. A propósito, Jesus avisou que os nicolaítas, pastores de Satanás, estavam entrando onde eles estavam. A realidade
dos nicolaítas eram os pastores do Centro de Educação de Admiração hoje. E agora, há um advogado, recém-escolhido por Jesus, e escreve a carta de Jesus para esses 7 mensageiros. A realidade do advogado é o novo João hoje. Novamente, 2000 anos atrás, o apóstolo João teve uma visão, e uma visão de Jesus. Porque o que ele viu foi uma visão. Mesmo se realmente enviasse as cartas dentro dessa visão, ninguém realmente recebeu a carta na vida real. Mas agora, hoje, na hora do cumprimento dessa palavra, apareceu a realidade do novo João, escolhido pelo Jesus, e através desse novo João, Jesus envia a carta aos 7 mensageiros. Portanto, lembre-se disso. Se você olhar para a ordem de aparecimento dos personagens nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, a primeira coisa que Jesus faz é escolher os 7 mensageiros. Ele os alimenta com a palavra e faz deles pastores. E a palavra veio desse templo do tabernáculo onde eles estavam pregando. O cristianismo esteve em trevas espirituais. Nos últimos 2000 anos, pela primeira vez, houve luz através dos 7 candelabros de ouro que fizeram a obra de iluminar as trevas. Como resultado, a palavra que é como a luz da lâmpada estava pregando de lá, e muitas pessoas que tinham fome da palavra de Deus, em meio à fome e à seca, correram para ouvi-lo. Como resultado, Satanás, por meio de seus pastores, tentou destruir o tabernáculo onde a palavra de Deus era pregada. Portanto, o pastor que Satanás usa é mencionado nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse sob o disfarce de várias pessoas do Novo Testamento e do Antigo Testamento, como Nicolaitas, Balaão e Balaque. Eles vieram para destruir o tabernáculo de Deus e, infelizmente, os 7 mensageiros não sabiam sua identidade e se tornaram um com eles. Agora, por meio desse novo João recém-escolhido, Jesus envia cartas a esses 7 mensageiros, dizendo para nunca se tornarem um com eles, pois são pastores de Satanás, e sim para lutar e vencer. Se olharmos para o conteúdo da carta, o conteúdo da carta será 3 coisas: o que você viu, o que é agora e o que acontecerá no futuro. O que ele viu foi a aparição de Jesus, as 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro, que é agora o evento do engano de Satanás. O que acontecerá depois é a coisa mais importante de hoje. Se ele vencer, receberá as 12 bênçãos prometidas em Apocalipse 2 e 3. Isso era o conteúdo mais importante. Vendo que existe o engano de Satanás aqui, podemos entender a realidade desses anjos e o templo do tabernáculo onde os 7 mensageiros estão. Próximo. Se você olhar as palavras de Apocalipse 2, 14 a 15, verá que tipo de fé os 7 mensageiros estavam praticando atualmente. Como você pode ver aqui, os 7 mensageiros estão comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Balaão e Balaque são pessoas reais que foram usadas figurativamente aqui para indicar que são os nicolaítas. Eles são pastores de Satanás. Esses homens entraram e fizeram os 7 mensageiros comerem comidas sacrificadas aos ídolos. E os fizeram cometer adultério com Satanás. É por isso que o aviso é dado, dizendo que algum de vocês estão guardando os ensinamentos dos nicolaítas nesse momento. Por meio de quem? Isso mesmo. Por meio de novo João, que está enviando as cartas a essas pessoas depois de ter sido escolhido por Jesus. Mas, infelizmente, os 7 mensageiros não se arrependeram ou lutaram e se tornaram um com os nicolaítas. Portanto, os 7 mensageiros que foram escolhidos por Jesus agora se tornaram soldados do diabo.
Nessa situação, havia uma pessoa que conhecia a identidade do pastor do diabo, e esse era o novo João, que enviou a carta em nome de Jesus. Diferente dos 7 mensageiros, o novo João não comeu comida sacrificada ao ídolo, e além disso, ele não se tornou um com o pastor de Satanás, mas lutou contra eles e os venceu. Agora, vou falar sobre isso novamente na parte posterior. O advogado, o novo João, eventualmente vence. Mas Jesus prometeu dar quantas bênçãos ao vencedor? Jesus prometeu dar 12 bênçãos, né? Vamos nos concentrar nesse tópico hoje. Esta é a promessa de Jesus que disse: eu darei a vocês se você vencer. Eu realmente queria te dizer isso. Em relação à promessa de Jesus do que daria ao vencedor em Apocalipse 2 e 7, ele disse: dar-te-ei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso. Esse paraíso se refere ao céu, né? E o fruto da árvore da vida se refere à palavra da vida. Como você pode ver na foto aqui, ele não quis dizer fruto real, mas o que ele quis dizer é que o fruto da árvore da vida é a palavra da vida que é dada àquele que vence. Então, vamos acreditar que o vencedor recebeu e comeu essa palavra da vida, certo? Segundo, vamos agora ler as palavras de Apocalipse 2, 10 juntos. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você leu bem. Nesse versículo, Apocalipse 2, 10, está escrito: seja fiel até a morte, então eu o farei. Quem é esse eu aqui? Isso mesmo, Jesus. O que Jesus disse que daria? Sim, eu vou te dar a coroa da vida. Então, ele estava dizendo que daria a coroa da vida àquele que lutou contra os nicolaítas, os pastores de Satanás, e venceu. Então, o que significa a coroa da vida dada por Jesus? Ele estava falando da coroa da vida, vida eterna, encontrada em Apocalipse 2, 10, Tiago 1, 12 e Tito 1, 2. Qual deve ser o propósito da nossa fé? Comer bem, viver bem no mundo? Eu acredito que não é isso. Obviamente, Jesus disse que você deve buscar primeiro seu reino e sua justiça, e não pedir o que comer, beber ou vestir. Ele disse que os gentios buscam todas essas coisas. Então, no final, o propósito dessa Bíblia, o propósito da fé e as palavras de Jesus que veio 2000 anos atrás, o que havia em cada palavra? Havia a vida eterna. Portanto, agora temos que trabalhar muito para garantir que recebamos o propósito da fé, ou seja, a vida eterna. A Bíblia claramente prometeu, Jesus disse que se vencermos, Ele vai dar para nós. Eu acredito que a vida eterna será concedida aos vencedores primeiro. Até aqui, vimos 2 bênçãos. Terceiro, vamos também ler as palavras de Apocalipse 2, 11. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Sim, leu bem. Ouça o que o Espírito diz. O Espírito é Jesus, certo? Diz aqui, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz que o vencedor não sofrerá a segunda morte. Então,
o vencedor não sofrerá a segunda morte. O que isso significa? Isso quer dizer que você não sofrerá a segunda morte. Significa que você será isento do castigo do inferno. Portanto, a primeira morte se refere à morte do corpo. Mas a morte não termina aí, porque o homem tem a alma. Significa que existe uma punição para o nosso espírito também. Quando olharmos para o capítulo 20 de Apocalipse, foi dito que o julgamento é feito pela palavra de Deus. Então, o propósito da nossa fé é ir para o céu e receber a vida eterna. Então, nunca devemos ser punidos no inferno, certo? A Bíblia promete que aquele que vencer ficará isento do castigo do inferno. É a promessa. Já que Jesus prometeu, acredito que o vencedor recebeu essa bênção. Você deve saber que as palavras de Jesus, eu darei isto ao vencedor, é o ponto mais importante nos capítulos 2 e 3. Agora, vamos examinar a quarta bênção. Vamos ler Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Sim. Olhando para as palavras de Apocalipse 2, 17, diz, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito é Jesus, correto? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido e darei uma pedra branca com um novo nome escrito na pedra. Ninguém sabe seu nome, exceto aquele que o recebe. É o que Jesus disse. Agora, Jesus promete para aquele que vencer, e ele prometeu duas coisas, correto? Ele disse que lhe daria o maná escondido e a pedra branca. Então, vamos dar uma olhada nisso. O maná escondido, a resposta para isso é que vai revelar os mistérios do reino do céu. Se olharmos para o maná aqui primeiro, iremos ao maná nos dias de Moisés. Em Êxodo 16:31 e abaixo, vemos que Deus tirou os israelitas do Egito por meio de Moisés e deu-lhes maná e codornizes pela manhã e à noite. No entanto, uma vez que o maná era alimento físico, mesmo que eles comessem o alimento físico, eles eventualmente morreram. Agora, usando este maná físico figurativamente em parábolas, Jesus disse em João 6,48 em diante, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, ele comparou com o maná nos dias de Moisés. Jesus disse que você morreria se comesse maná físico. Não importava quanto maná Deus lhe deu do céu nos dias de Moisés. Ele estava dizendo que esse pão era a sua carne para a vida aqui no mundo. Ele estava dizendo para comer sua carne e beber o seu sangue. Portanto, entendemos que esse maná significava suas palavras. No entanto, no texto principal, é chamado maná escondido. Significa que havia algo escondido nessas palavras, certo? A Bíblia fala do reino dos céus em parábolas, e essas palavras foram ocultadas. Em particular, se você for para Apocalipse capítulo 5, Deus selou as palavras sobre o reino dos céus com 7 selos. Quando chega a hora, a palavra é totalmente aberta em Apocalipse 10. E quando você vê o Apocalipse 10, um homem recebe esse livro, o novo João. Um homem só. Então, na referência principal, significa que Jesus abre completamente os segredos do reino dos céus, o maná escondido, e alimenta a palavra da revelação
dando para o vencedor. Então, aqui está o que realmente nos surpreendeu. Verdadeiramente, esta é a palavra de Deus e Jesus. Ninguém jamais entendeu totalmente o significado dessas palavras. Mas hoje, se alguém receber e comer as palavras da revelação de acordo com as palavras de Jesus, essa pessoa se tornará um mestre das palavras da Bíblia. É isso. Então, somente quando você conhece a Bíblia e segue a vontade da palavra, você pode ir para o céu. Então, dessa premissa que se você não seguir de acordo com a palavra, você não pode ir para o céu, e se alguém disser que alguém sabia o significado dessas palavras, devemos encontrar essa pessoa que sabe isso. Em seguida, devemos ir a esta pessoa e pedir para compartilhar as palavras da revelação conosco. Só assim poderemos saber o significado dessas palavras e ir para o céu, não é? É por isso que se diz que Jesus dá o maná escondido àquele que vence desta forma. Acredito que essa não seja uma questão que nós devemos tomar levemente. Além disso, quando você olha para a promessa de Jesus de dar algo ao vencedor, ele disse que lhe daria uma pedra branca. Pedra branca. Qual é a natureza da pedra? A pedra é bem dura. Então, quando a pedra atinge uma coisa, ela quebra. Não a pedra, mas a outra coisa se quebra. Se dissermos isso espiritualmente, podemos chamar julgamento. Portanto, o que a pedra branca diz é o direito de julgar. No entanto, o julgamento é feito com a palavra de Deus, não com o julgamento baseado nos próprios pensamentos. Assim, mesmo nos dias de Moisés, muito tempo atrás, as palavras de Deus foram gravadas em pedra, e Moisés governou e julgou o povo de Israel com as palavras gravadas na pedra. Em João 12:48, está escrito que as palavras que eu disse julgarão no último dia. Portanto, a pedra branca e a autoridade de julgamento referem-se à palavra de Deus. Se a autoridade de julgamento é dada àquele que vence, e vimos anteriormente que ele também recebeu o maná escondido, a palavra revelada, então, que tipo de autoridade ele tem com a palavra? Isso significa que ele tem a autoridade para julgar. E isto é uma coisa tremenda. Portanto, você deve conhecer quem tem a autoridade para julgar, para que não sejamos julgados por essa pessoa. Se você não souber quem tem a autoridade para julgar e perseguir essa pessoa, você não seria julgado por essa pessoa? É por isso que Jesus disse em Mateus 21:42-44, que ele era uma pedra, e quem cair sobre a pedra será quebrado e esmagado. Hoje, devemos encontrar o vencedor, quem recebeu a palavra revelada e a autoridade para julgar, certo? Espero que sim, para que não sejamos julgados. Portanto, precisamos entender que o vencedor que recebeu a autoridade para julgar é uma pessoa muito importante. Continuando, vamos dar uma olhada em Apocalipse 2, 26-28, para ver o que mais Jesus promete dar ao vencedor. Vamos ler? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as se regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sim, leu bem. Há um ponto muito importante aqui. O vencedor é repetido continuamente. Continuamente está falando, no fim, o vencedor. Para o vencedor e aquele que mantém meu trabalho até o fim, olha aqui, ele diz que dará autoridade para governar as nações. Autoridade para governar as nações. Se são todas as nações, não há exceção. No passado, costumávamos pendurar bandeiras de todas as nações. Todos os países estão incluídos nele. Então, a quem Jesus dá autoridade para governar as nações?
Sim, ele prometeu dar ao vencedor. E eu darei a ele autoridade sobre as nações. Ele significa o vencedor. Ele governará sobre eles com um cetro de ferro, assim como governará sobre as nações. Ele os despedaçará como um vaso de barro, assim como eu. Quem é esse eu? É Jesus, quem está falando agora. Ele disse, como também recebi de meu Pai. Quando olharmos para esta palavra, a autoridade para governar as nações com o cetro de ferro será dado ao vencedor. E Jesus dará o cetro de ferro para o vencedor, assim como Jesus o recebeu de Deus. E ele agora está dando para o vencedor. Deixemos isso de lado. Em seguida, dar-lhe-ei. Este é Jesus novamente, né? Dar a ele. Quem é ele? Isso está falando sobre o vencedor. Ele disse que dará a estrela da manhã ao vencedor. Então, vamos dar uma olhada nesses dois. O cetro de ferro para governar as nações e a estrela da manhã. O cetro de ferro para governar as nações significa um cajado de ferro. Esse cajado de ferro está referindo sobre a autoridade eterna para governar. Como vemos no passado, um governante tem um cajado assim. Por isso, tornou-se um símbolo de autoridade para governar. Vimos anteriormente que Jesus havia dado o maná escondido. Ele deu o fruto da árvore da vida no paraíso, que é a palavra de vida de Jesus. Isso significa que com essa palavra recebe a autoridade para governar as nações. Mas quando vemos para Salmos 2, 9, o que foi dito antes? Ele disse, assim como eu recebi de meu Pai, né? Então, se você for para Salmos 2, 7, Deus diz, tu és meu filho. Ele diz, eu hoje te gerei, e diz que dará o cetro de ferro a seu filho. E diz que seu filho fará o trabalho de quebrar e julgar, despedaçá-los como vaso de barro com cetro de ferro. Em João 17, 2, diz que Jesus recebeu a autoridade sobre toda a humanidade. E em João 17, 8, vemos que essa autoridade é a palavra de Deus. Isso significa que Jesus e a autoridade para governar com cetro de ferro, que é dado àquele que vence, hoje, não é de acordo com os pensamentos do homem, de acordo com o que ele acha, mas é de acordo com a palavra de Deus. Então, quando vamos para o João capítulo 5, vemos que o julgamento que Jesus fez são justos. A razão, porque ele diz que não faz de acordo com o que ele quer, mas está fazendo de acordo com a vontade da palavra de Deus. Ele veio dizer isso desta forma, então é muito importante. O vencedor receberá a autoridade eterna para governar. Com o que ele vai governar? Ele deve governar com a palavra de Deus. Antes, a autoridade para governar foi dada. Essa autoridade para governar foi dada a quem? Eu acredito que foi dada ao vencedor. Então, se realmente acreditamos nessa Bíblia, porque somos crentes, se amamos esta Bíblia, devemos encontrar esse vencedor de quem Jesus falou. Não é essa a única maneira de irmos a Ele, recebermos o pão da vida eterna, comê-lo, estar em uma tal posição que não seremos julgados por Ele? Vimos até o 6º. Jesus está falando, dizendo que vai dar essa e essa bênção para o vencedor. O que Ele está fazendo? Ele está fazendo promessa. Você deve se lembrar disso, tá? Este é o 7º. O que é dado ao vencedor? Ele disse que lhe dará a estrela da manhã. Quanto à estrela da manhã, Apocalipse 22, 16 diz que eu, Jesus, sou a estrela da manhã. Então, diz que a estrela da manhã será dada ao vencedor. Essas palavras significam que Jesus está em espírito e o vencedor, novo João, que está em carne, isso significa que Jesus virá e será um com o vencedor. O que significa que o espírito e a carne se tornarão um e viverão juntos.
Então, quem estará junto com o vencedor? Isso mesmo. O Espírito de Jesus estará com ele. Essas não são palavras de homem. Esta é a promessa de Jesus. Portanto, o vencedor estará junto com Jesus dessa forma. Agora, vamos ao capítulo 3 de Apocalipse. Vamos dar uma olhada nas bênçãos que Jesus prometeu novamente. Vamos ler? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Sim, leu bem. Aquele que vence, o vencedor, será vestido de branco. E esse é Jesus, certo? O nome dele. Nome de quem? O nome do vencedor não será apagado do livro da vida, mas reconhecerá seu nome perante meu Pai e seus anjos. Existem mais duas bênçãos dadas ao vencedor. O primeiro é vestido de branco. A segunda é jamais apagar o seu nome do livro da vida. Ele dá essas duas bênçãos adicionais. É realmente uma bênção receber apenas uma. Mas se ele está recebendo 12 dessas bênçãos, olha, olhando para as roupas brancas, quando dizemos roupas brancas, no final, roupas se referem à roupa do coração. Que as vestes do coração ficaram brancas, significa que a pessoa está sendo reconhecida por Deus e Jesus, que suas ações são justas. Significa que Deus e Jesus reconhecem a caminhada de fé dessa pessoa, a fé e as ações dessa pessoa. Então, quando vamos ver a Bíblia, isso mesmo, o vencedor é reconhecido por Jesus que suas ações são justas. Continuando, diz que será escrito no livro da vida. Não seria apagado e seria reconhecido diante de meu Pai e seu Deus. Ouvimos muito sobre o livro da vida, certo? O significado do livro da vida, em última instância, significa o registro do céu. O livro da vida é um livro no qual são registrados os nomes das pessoas que têm vida. Por outro lado, seria o livro da morte. Antes, quando assistimos ao drama histórico, você deve ter ouvido pelo menos uma vez algo chamado lista de acertos. Lá, os nomes das pessoas que vão morrer estavam escritos. Mas ao contrário, o livro da vida é onde se escreve uma pessoa que tem a vida de Deus. Mas onde está essa vida? Está na palavra de Deus. Pode conferir isso em João 1:4. A pessoa que tem a palavra íntegra de Deus, a pessoa que vive por essa palavra, o povo que guarda a nova aliança hoje, essas pessoas são aqueles que vão ficar gravados no livro da vida de Deus. Então, quão importante é esse livro da vida que aparece no Apocalipse 6 vezes. Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21, 27. Olha aí. Então, meus queridos pastores, seminaristas e santos amados que estão ouvindo essa palavra comigo, devemos estar registrados nesse livro da vida, não é? Mas se não sabemos o que é o livro da vida, nossos nomes estariam escritos aqui ou não? O mais importante é a quem esse livro da vida foi dado. É dado ao vencedor. E sela o primeiro. Vou lá no fim e vou falar 12 bênçãos, mas o que está escrito lá? Ele disse que aquele que vencer agora se assentará no trono de Deus e de Jesus. Então, se formos para Apocalipse 20, 12 e 15, Deus tem o livro da vida. Se Deus faz o aposento com o vencedor, então, a quem o livro da vida foi entregue? Isso mesmo, ao vencedor. Vem o livro da vida, o registro celestial. Portanto, agora que o nome do vencedor foi escrito primeiro no livro da vida, devo encontrar esse vencedor para saber como meu nome pode ser registrado no livro da vida, não é?
Em Apocalipse 2 e 3, Jesus continua a falar isso. Por favor, encontre esse vencedor. Jesus está constantemente enfatizando que uma vez que Jesus deu todas as 12 bênçãos ao vencedor, você só pode ir para o céu e comer o alimento da vida eterna se encontrar essa pessoa. É isso que quero continuar a dizer a todos que estão ouvindo a palestra de hoje. Quem é o vencedor de quem a Bíblia está falando? Eu acredito que devemos encontrá-lo. Vou voltar e explicar novamente. Agora, Apocalipse 3:12 será um versículo muito importante em Apocalipse 12:3. Vamos ler? E do vencedor, uma coluna no santuário do meu Pai, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Sim, leu bem. Em Apocalipse 3:12, duas bênçãos surgem aqui. Vamos ver juntos? Aquele que vencer se tornará uma coluna no templo do meu Deus. Acho que você sabe o que isso significa, mesmo sem ter que me explicar. Quando olhamos para uma pessoa de confiança, dizemos, esse é o pilar dessa casa, não é? Da mesma maneira, mas Jesus disse que o vencedor será o pilar do templo de Deus. Pilar significa um cargo muito importante. O pilar cai, casa desmorona. E diz, fará do vencedor uma coluna, e esse vencedor nunca jamais sairá. Olhando 6.000 anos da história da Bíblia, da guerra espiritual entre Deus e Satanás, vimos muitas pessoas que quebraram a aliança com Deus e o traíram. No entanto, finalmente, diz que esse vencedor nunca sairá. Eu repito, vencer não significa vencer uma luta com qualquer um. Era necessário lutar e vencer a divisão de Satanás descrita na Bíblia. Os 7 mensageiros lutaram e perderam contra os nicolaítas, os pastores do Centro de Educação de Administração. Jesus disse que daria essa bênção àquele que vencer os nicolaítas. Então, aquele que luta contra os nicolaítas e vence se torna o vencedor verdadeiro. O vencedor de que fala a Bíblia. Diz, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Vou escrever sobre o vencedor. Então, ele está falando duas coisas. O primeiro é que o vencedor se tornará pilar do templo de Deus. E em segundo lugar, o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, desce do meu Deus do céu. Este é o reino dos céus. Isso significa que ele disse que o céu estará com o vencedor. E vou escrever o novo nome de Jesus sobre o vencedor. O significado dessas palavras é, primeiro, que vai torná-lo a coluna do templo de Deus. E quando o reino de Deus é estabelecido nessa terra, é confiado a ele o papel mais importante. Para construir o reino de Deus, é dado ao vencedor a palavra da vida, a autoridade para julgar e o maná escondido para quem luta e vence os nicolaítas. Portanto, o reino de Deus será estabelecido nessa terra de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o vencedor está no centro de tudo isso. Você entende? Em seguida, está escrito, escreverei o nome de Deus, o nome da cidade santa, a nova Jerusalém e o novo nome de Jesus do vencedor. É isso. A quem Deus, Jesus e a cidade santa, Nova Jerusalém, vem? Para quem? Sim, para o vencedor. Finalmente,
Sobre ele, todos eles estarão com o vencedor. Mas você não pode ver Deus, Jesus ou o céu. Mas sempre dizemos que vamos para o céu. Se não sabemos onde fica o céu, para onde iremos? Mas existe um caminho para o céu. Quando o céu desce a essa terra, você pode ir para o céu. Portanto, há 2000 anos atrás, Jesus disse em Mateus 4,17, arrependai-vos, porque o reino dos céus está próximo. Embora Jesus tenha dito isso, muitas pessoas não foram a Jesus. Jesus era o céu onde Deus estava junto. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse que Deus estava nele, mas as pessoas perseguiram Jesus e até o mataram. 2000 anos atrás, ir para Jesus era ir para o céu. Hoje, está escrito que Deus, Jesus e o céu estarão com o vencedor. Portanto, espero que percebamos o princípio espiritual de que ir para o vencedor era o mesmo que ir para o Deus, ir para Jesus e para o céu. Eu realmente espero que você não julgue usando outra coisa a não ser a palavra. A palavra é o caminho. Está dito isso em João capítulo 1, versículo 1. Usando essa palavra como caminho, Jesus prometeu dar essas coisas ao vencedor. Deus, Jesus e o céu estará junto com ele. Portanto, hoje, se Deus, Jesus e o céu estão com aquele que luta e vence os nicolaítas, devemos encontrar o vencedor. Eu realmente quero que você entenda que temos que encontrar o vencedor para ir para o céu. Sim, este é o último. Vamos ler Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Leu bem. Ao vencedor, continua sendo mencionado, né? Continua aparecendo. Lutou com quem e venceu? Certo. Aquele que luta e vence os nicolaítas. Para ele, Jesus, né? Eu permitirei que se sente comigo no meu trono. Esse é o trono de Jesus. E Jesus venceu e venceu. Na primeira vinda, em João 16:33. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, então o vencedor se assentará no trono de Jesus, assim como Jesus se sentou no trono de Deus. O que é um trono? Em suma, pode ser visto como uma cadeira, né? Então, enfim, sentar-se junto no trono significa que Jesus estará com o vencedor no final. Assim como Jesus estava com Deus. Assim como Deus estava com Jesus, aquele mesmo Jesus hoje deu essas palavras para o vencedor, dizendo que ele virá ao vencedor para fazer dele o seu trono e trabalhar juntos. Então, se olharmos para todas essas coisas novamente, está dizendo que fará o vencedor se assentar no trono de Jesus. Estava nos dizendo que Jesus e o vencedor trabalhariam juntos como um só. Agora, exploramos todas as 12 bênçãos dadas ao vencedor. Ao explorar isso, dá para pensar por um momento quem devemos encontrar. Espero que sim. Essas não são palavras humanas. Essas são as palavras de Jesus. É por isso que ele disse que daria 12 bênçãos ao vencedor. Diz, ao que vencer, isso implica que é uma condição. É uma promessa condicional. Dará só se vencer. Se ele não vencer, não vai receber. Ele disse aos 7 mensageiros, se você vencer, darei. Mas eles, os 7 mensageiros, não lutaram contra os nicolaítas. Eles se tornaram um com eles. Então, quem é o vencedor? Isso não aparece em Apocalipse 2 e 3. Não aparece. Onde temos que ir? Temos que ir diretamente para o capítulo 12. Vamos ler
Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amarão a própria vida. Olha aqui. Diz que os irmãos o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? Eles o venceram. Isso é aí que sai o vencedor. No capítulo 12 de Apocalipse, um homem, o vencedor que vimos nos capítulos 2 e 3, aparece como vencedor no capítulo 12. Agora, o vencedor não está lutando com qualquer um. Ele não se torna um vencedor por lutar com um homem da rua. Ele deve lutar contra os nicolaítas dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse para se tornar o vencedor. Quando vamos para Apocalipse 12, um dragão vermelho aparece, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Você aprenderá isso quando estudarmos Apocalipse 12, mas em uma palavra, são os nicolaítas. Então, aparece um varão que lutou e venceu esse nicolaíta. Sobre esse varão, diz em Apocalipse 12, 5, ele é um homem que lutará e vencerá o dragão e governará todas as nações com cetro de ferro. Agora, se você lembra bem do que eu disse antes, o que é dado ao vencedor em Apocalipse 2, 26 a 27? Autoridade sobre as nações, cetro de ferro. Então, esse homem que luta e vence o dragão que governará todas as nações com o cetro de ferro, quem é ele? É o vencedor que tem cetro de ferro. Sim, e hoje, esse vencedor finalmente apareceu nessa terra. Então, seu nome será Novo João. E como foi prometido essa bênção se vencer de acordo com a promessa de Jesus, ele venceu, ele e aqueles que recebeu as 12 bênçãos, pastor prometido de Jesus. Entendeu? Agora, eu acredito que esse pastor é o pastor de Deus e de Jesus. Assim, ele venceu. Ele venceu, e quantas bênçãos? Ele recebeu todas as 12 bênçãos. Palavra da vida, o pão da vida eterna, autoridade de julgamento, cetro de ferro, livro da vida. Para quem está essa bênção de estar com Deus, Jesus e o reino do céu? Deu tudo para o vencedor. Se é assim, nossa fé deve agora encontrar esse vencedor. Assim como encontrar Jesus na primeira vinda e recebê-lo era tornar filho de Deus, hoje precisamos encontrar o pastor que tem a palavra da vida e pedir ao pastor que compartilhe a palavra revelada que ele recebeu. Assim, também tem que dizer, quero comer a palavra da vida e ir para o céu. Quero comer a palavra da vida e ir para o céu. Precisa encontrar esse vencedor. Portanto, agora vou dar-lhe a conclusão do sermão de hoje. Agora, você precisa realmente encontrar esse vencedor. Esse vencedor que Jesus prometeu dar as 12 bênçãos. Você deve encontrar esse vencedor. Somente encontrando o vencedor, podemos receber e comer a palavra da vida, o alimento da vida eterna, e fazer o que a palavra diz, e seguir a vontade da palavra sem adicionar ou subtrair. Assim você poderá ir para o céu. Devemos encontrar o vencedor para sermos salvos. Devemos pertencer ao vencedor para receber o alimento da vida eterna e ir para o céu. Não estou falando para você fazer o vencedor um Deus. Por favor, não me entenda mal. Shincheonji é a igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Acreditamos em Deus. É uma denominação onde Jesus é o dono da igreja. Mas o pastor prometido recebeu as palavras de Deus e de Jesus. Por quê? Porque ele fez de acordo com a Bíblia. Como? Ele lutou contra os nicolaítas e venceu. Então, esse vencedor sabe
quem são os nicolaítas, tudo. Ele sabe quem é o senhor A, senhor B, senhor C. Assim, até mesmo a aparência e o nome dessas pessoas ele sabe. E indo mais, havia 7 mensageiros de Jesus. Os nicolaítas entraram na tenda onde os 7 mensageiros estavam, e o pastor prometido lutou e venceu os nicolaítas. Então, quem ele saberia também? Claro, ele sabe das estrelas. Ele sabe dos seus sobrenomes, como se parece, e se são homens ou mulheres, sabe tudo. Uma coisa que realmente queria dizer a vocês é que Deus tinha registrado o mistério do reino dos céus em Apocalipse 5:1. Pessoalmente, estava na mão dele. E ele deu essa palavra para Jesus hoje. Quando Jesus abre o selo desse livro e cumpre o que estava escrito em cada capítulo, finalmente, a realidade das profecias do livro do Apocalipse são revelados. 7 estrelas, 7 igrejas. Não são estrelas, não são igrejas que aparecem, são 7 pessoas que realmente apareceram. E agora, nicolaítas. É o Nicolau do passado que vai aparecer? Não, não é assim. Vai aparecer gente que são como ele. Agora, quando Jesus cumpriu todas as profecias, uma pessoa viu e o ouviu do lado. Assim, Jesus lhe contou tudo. Ele também revelou todos os segredos do livro do Apocalipse. Assim, o vencedor, o pastor prometido, viu e ouviu tudo ao lado de Jesus. Por isso que Jesus disse em Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei meu anjo para as igrejas para testificar a vocês sobre essas coisas. Jesus enviará você para fazer isso. Onde? Para as igrejas. Portanto, esse seminário de Apocalipse online de Shincheonji é para informar as igrejas, nossos amados pastores, seminaristas e os membros, a realidade do cumprimento desse livro do Apocalipse. Portanto, aprenda essa palavra revelada, de acordo à promessa. Saiba que o vencedor, que recebeu as 12 bênçãos de Jesus, apareceu nessa terra. E espero que você venha ao vencedor e receba o pão da vida eterna. Porque em Apocalipse 1:1, não é porque você ora que Deus dá essas palavras e Jesus não vai dar para cada um, ensinar cada um dessas palavras. Mas ele dá somente para uma pessoa. Assim, espero que você venha a esse vencedor que recebeu todas as palavras da vida, o fruto da árvore da vida e o maná escondido pela vitória, e receba este alimento. E agora, nós também devemos receber e comer o alimento da vida eterna, e não apenas o vencedor, né? Mas se alguém quiser ir para o céu, devemos lutar e vencer Satanás e o diabo e o mundo com essa palavra da vida e a palavra da verdade. Espero que todos nós recebamos e comamos o alimento da vida eterna, encontremos o vencedor a quem Jesus prometeu e todos iremos para o céu juntos por meio da palavra, eu e todos vocês. Eu, nossos pastores, seminaristas e os santos, embora nossas denominações e doutrinas sejam diferentes agora, cremos em Deus e em Jesus. Estamos lendo a mesma Bíblia e, além disso, o que realmente desejamos é o céu e a vida eterna. Então, nós temos que entrar juntos de acordo com essa palavra, certo? Espero que nós nunca lutemos, nunca critiquemos ou perseguir uns aos outros, mas cumprir o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu quero que vocês façam isso. Eu também te amo. E por último, no sentido de ser um em Deus e Jesus, espero que possamos gritar juntos, somos um. Hoje, o vencedor que lutou e venceu os nicolaítas vai a vários lugares e grita assim, para mostrar que somos um em Deus e em Jesus. Quando digo que somos um, por favor, levante o dedo assim e grite juntos, somos um. E depois vou orar e encerrar. Acredito que somos um em Deus e em Jesus. Nós somos um.
Nós somos um. Vamos orar juntos. Santíssimo do Santo Pai Deus, damos graças e glória ao Senhor por nos conceder um dia precioso hoje e por nos guiar para que todos possam se tornar um e vir a palavra de Deus. Deus Pai, agora, de acordo com a palavra de Deus, esse livro do Apocalipse foi cumprido hoje. E de acordo com essa palavra do Apocalipse, o mensageiro que Jesus prometeu e aquele que lutou e venceu os nicolaítas apareceu nessa terra. Deus Pai, desde que Jesus deu 12 bênçãos e concedeu a palavra da vida, o alimento da vida eterna, o reino dos céus e o direito de julgar ao vencedor, por favor, ajude-nos a encontrar o vencedor e viver para sempre junto com o Senhor do céu. Ajude-nos a não brigar, a amar uns aos outros, a ser um em Deus e em Jesus, para que todos possamos nos tornar crentes no reino dos céus e na vida eterna que todos tanto almejamos. Espero e oro sinceramente para que a graça ilimitada de Deus esteja sempre com nossos queridos pastores, nossos seminaristas e nossos santos. Todas essas palavras oramos em nome de Jesus, que é o Salvador de nossas vidas. Amém. Obrigado por assistir até o fim. Obrigado. Vamos agradecer Igwan, o líder da tribo de João, por transmitir as palavras da profecia e cumprimento do livro do Apocalipse de uma forma tão clara e refrescante. Vamos dar uma salva de palmas? Agora, vamos todos orar juntos nesse momento para dar graças ao nosso Deus e a Jesus que nos deu essas palavras preciosas. Depois de ouvir a palavra de hoje, você não está ansioso para o próximo episódio ainda mais? Isso ocorre porque há um pastor prometido que viu e ouviu diretamente no lugar real onde os eventos de todo o livro de Apocalipse aconteceram. E porque o palestrante aprendeu com o pastor prometido, ele pôde ensinar isso perfeitamente. Você está ansioso para o próximo? Agora assistiremos o trailer dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse junto. Não queremos ir para o céu? Levanta a mão quem quiser para o céu. Como você vai para o céu? Será que nós vamos para o céu onde Deus está? Ou o céu vem para nós? Quem deve ouvir atentamente esse conteúdo são os pastores cristãos de todo o mundo. Porque agora, finalmente, a obra da salvação é realizada pelo sangue de Jesus. Pessoal, eu os amo. Por favor, vamos nos tornar um. Nós somos um. Na próxima segunda-feira, como no vídeo de trailer que você acabou de ver, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse serão entregues por John Lee, o instrutor da tribo de Pedro. Os capítulos 4 e 5 são sobre o reino espiritual do céu, onde Deus e Jesus residem. O horário é o mesmo de hoje, às 10. Então, por favor, compareça e entenda a preciosa vontade de Deus e suas promessas. A razão pela qual a Igreja Shincheonji pode testificar das palavras do Apocalipse com tanta confiança é porque existe um pastor prometido que dominou não apenas a nova aliança Apocalipse, mas também as profecias dos 4 evangelhos e sua realidade. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver curiosidades ou perguntas sobre a Igreja Shincheonji e suas doutrinas, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Guiaremos em detalhes com atenção. Agora, vamos encerrar todos os programas de hoje oferecendo a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos fazer o Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com isso, concluiremos agora o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigado a todos que se juntaram a nós.